Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre reprodução. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Se tem uma característica que é própria dos seres vivos, é a capacidade de gerar descendentes. Isso ocorre através da reprodução. Portanto, reprodução é a capacidade de gerar descendentes. Normalmente, as pessoas confundem reprodução com sexo. De fato, esses dois termos têm ligação, mas são coisas diferentes. Enquanto a reprodução é a capacidade de gerar descendentes, como falamos, o sexo, nesse contexto, é a mistura de material genético. Portanto, quando a reprodução não envolve essa mistura de material genético, é chamada de reprodução assexuada. Esse A significa sem. Assim, é uma reprodução sem sexo, ou seja, sem a mistura de material genético. Já a reprodução sexuada é a reprodução que envolve a mistura de material genético devido à fusão dos gametas, que são aí células especializadas, as quais se juntam e dão origem a um novo ser. Nesse tipo de reprodução, a participação de gametas trata-se de um processo mais complexo e que leva a um maior gasto de energia que a reprodução assexuada. Então, fixando, existem duas macrocategorias de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Dentro de cada uma, existem vários tipos de reprodução. Vamos conhecer? Iniciando por reprodução assexuada. Bom, como eu falei, na reprodução assexuada não existe a mistura de material genético. Dessa forma, o indivíduo gerado é geneticamente igual ao genitor. Mas biologicamente, isso é arriscado, pois imagine uma população de bactérias todas iguais geneticamente e não resistentes a temperaturas menores que 2 graus Celsius. Ao acaso, elas foram parar na Sibéria, onde as temperaturas chegam facilmente a menos 40 graus Celsius. Toda essa população em questão morreria, correto? Mas essa estratégia reprodutiva, a reprodução assexuada, tem sua vantagem, tanto que até hoje existem muitos seres vivos com esse tipo de reprodução, embora seja a minoria quando comparamos com seres vivos que fazem reprodução sexuada, pelo menos dos já estudados. Dentre os seres vivos que fazem reprodução assexuada estão bactérias, protozoários, além de algumas plantas e animais. Vamos a alguns exemplos de reprodução assexuada. Olha aí, divisão binária, também chamada de cisparidade, brotamento, fragmentação e estaquia. Na divisão binária ou cisparidade, um indivíduo se divide formando dois novos indivíduos. É um processo comum em bactérias e protozoários. No caso das bactérias, há primeiro a duplicação do material genético e, posteriormente, a divisão do indivíduo em si, com a formação de dois novos indivíduos iguais geneticamente ao indivíduo anterior. O brotamento, como o próprio nome já diz, é um tipo de reprodução a partir do surgimento de um broto. E como é que acontece isso?
Bom, em determinada parte do corpo do indivíduo, as células começam a se multiplicar, originando um broto. O broto forma um novo indivíduo que se separa do organismo mãe. Esse tipo de reprodução assexuada é muito comum em hidras e também em esponjas do mar. Nesse exemplo, vimos uma hidra. Fragmentação é o tipo de reprodução no qual um fragmento de um indivíduo consegue se regenerar, formando um novo indivíduo. É muito comum em estrelas do mar, como nós podemos ver nesse exemplo. Estaquia é um processo muito comum em plantas. Nele, um pedaço de caule ou folha forma um novo indivíduo idêntico à planta que o formou. A respeito de reprodução assexuada, conhecemos então divisão binária, brotamento, fragmentação e estaquia. Agora, vamos compreender mais sobre a reprodução sexuada, que é quando há mistura de material genético. O fato de gerar mistura de material genético promove a variabilidade dentro de uma população e torna mais fácil a existência de novas características dentro de uma população. Você aí, lembra o que é uma população? Uma população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Essa mistura de material genético ocorre quando há o encontro de células reprodutivas diferentes, masculina e feminina. As células reprodutivas podem ser chamadas de gametas. Quando o gameta feminino encontra o gameta masculino, eles se fundem. É o processo de fecundação. Com a fecundação, se origina a primeira célula de um novo indivíduo. Essa célula possui material genético feminino e masculino. Esse tipo de reprodução é o mais comum no reino animal. No reino animal, o órgão formador de gametas femininos é o ovário e o órgão formador de gametas masculino é o testículo. Existem animais com sexos separados, os chamados dioicos, ou seja, macho com testículo e fêmea com ovário, e animais hermafroditas ou monóicos, que são animais com ovário e testículo ao mesmo tempo. Muitos animais hermafroditas possuem mecanismos para evitar a autofecundação, fecundar-se a si mesmo, promovendo aí a mistura de material genético. Dentre esses mecanismos está o amadurecimento de gametas femininos e masculinos em épocas diferentes. As minhocas são um exemplo de animais hermafroditas. Elas fazem fecundação cruzada, ou seja, os gametas fecundados são de origens diferentes. Para a reprodução, as minhocas trocam seus gametas, posteriormente ocorre a fecundação cruzada e, ao final do amadurecimento, os zigotos dão origem a indivíduos semelhantes aos genitores, sem que seja aí necessário passar por uma fase de larva. Quando um zigoto dá origem a um indivíduo semelhante ao adulto, sem que seja necessário passar por uma fase de larva, dizemos que o desenvolvimento é do tipo desenvolvimento direto. Portanto, desenvolvimento indireto é o desenvolvimento no qual existe uma fase larval. O desenvolvimento de sapos é um exemplo de desenvolvimento indireto. Nele, gametas femininos e masculinos se encontram na água de lagos, por exemplo. Posteriormente, ocorre a fecundação e a formação do embrião com a formação do ovo. Deste ovo, eclode uma larva, é o girino. O girino é muito diferente de um sapo adulto. Durante o desenvolvimento do girino, muitas transformações ocorrem para que ele fique similar a um sapo. Essas transformações que eu acabei de falar recebem o nome de metamorfose. Você percebeu
que eu falei que os sapos liberam gametas na água, e é na água que os gametas femininos e masculinos se encontram para que seja realizada a fecundação? Quando a fecundação ocorre fora do corpo dos indivíduos, dizemos que é a fecundação externa. Já quando a fecundação ocorre dentro do corpo do indivíduo, dizemos que é a fecundação interna. Após a fecundação, forma-se o zigoto e inicia-se o desenvolvimento embrionário. Vamos conhecer mais alguns conceitos relacionados à reprodução, especificamente ao desenvolvimento embrionário. Ovíparos. Ovíparos são animais que colocam ovo, sendo o ovo repleto de nutrientes, fazendo com que o embrião possa se desenvolver dentro dele e fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos são alguns tubarões, arraias e todas as aves, por exemplo. Ovovivíparos são animais nos quais o ovo com o embrião fica dentro da mãe, mas não recebem nutrientes dela. Posteriormente, esse ovo eclode e os filhos saem já formados do corpo da mãe. Alguns exemplos são também alguns tubarões e peixes ósseos. Vivíparos são animais cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro da mãe, que fornece nutrientes para o desenvolvimento. E aí existem vários exemplos, né? Alguns peixes ósseos, serpentes e mamíferos. Por falar nisso, você já reparou como o reino animal é enorme? De águas vivas a onças, existem uma infinidade de animais. Assim, é razoável pensar que existem diferentes mecanismos de reprodução dentro desse reino. Hoje, estudaremos as peculiaridades de reprodução de alguns grupos de vertebrados. De modo geral, os vertebrados são animais que, dentre outras características, apresentam coluna vertebral em algum momento de sua vida. Iniciando aí pelas aves. Todas as aves são ovíparas e com desenvolvimento direto. De modo geral, os ovos são colocados em áreas protegidas ou em ninhos que são feitos por machos ou fêmeas ou pelos dois. Os ovos precisam estar aquecidos para o desenvolvimento embrionário. A fêmea costuma ser a responsável por isso e o faz através da incubação. A incubação, portanto, é o ato em que a fêmea se senta em cima dos ovos para aquecê-los. Quando os filhos estão desenvolvidos, eles quebram essa casca e saem dos ovos. Entretanto, na maioria dos casos, o filho não está pronto. Eles passam ainda por um período de cuidados para conseguirem se alimentar e voarem sozinhos. Agora, os mamíferos. Ao longo da evolução dos mamíferos, surgiu no grupo uma estrutura muito importante, a placenta. É através da placenta que o embrião recebe nutrientes e oxigênio para o seu desenvolvimento. É importantíssimo salientar que nem todos os mamíferos possuem a placenta. Os mamíferos possuem, de modo geral, uma fecundação interna com desenvolvimento direto. E com base na presença da placenta e também no desenvolvimento dos mamíferos, eles são classificados em monotremados, marsupiais ou placentários verdadeiros. Os monotremados são animais que põem ovos e não possuem placenta. Exemplos são o ornitorrinco e a equidna. Os marsupiais são vivíparos e com placenta rudimentar ou ausente. O resultado é que o desenvolvimento no corpo da mãe é incompleto e curto, de modo que após o nascimento, os filhos vão para o marsúpio da mãe para completar o seu desenvolvimento. Exemplo são o gambá e a cuíca. Exemplos brasileiros, Os placentários verdadeiros são vivíparos com placenta bem desenvolvida. O resultado é uma gestação mais longa que dos marsupiais e o filhote já nasce formado completamente.
Existem vários exemplos, como o próprio ser humano, peixe-boi e o tatu-bola. Está gostando da nossa aula? Aprendeu muita coisa nova? Vamos testar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. Uma atividade do mundo da educação adaptada. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno está correto? Temos aí 5 alternativas para você dizer se o aluno está correto ou não e o porquê. Letra A. Sim, pois na reprodução sexuada, obrigatoriamente, devem ocorrer relações sexuais. B. Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. C. Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. D. Não, pois em uma reprodução sexuada é necessária apenas a combinação do material genético. E letra E. Não, pois na reprodução assexuada não existe mistura de material genético. Na fecundação externa, gametas de machos e fêmeas se encontram para a fecundação e mistura de material genético. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra E. Então, o aluno está correto? Não, pois na reprodução assexuada não existe mistura de material genético. Na fecundação externa, gametas de machos e fêmeas se encontram para fecundação e mistura de material genético. Vamos à próxima atividade? Atividade número 2, uma atividade do Brasil Escola. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Temos aí 5 alternativas também. Letra A. A reprodução assexuada não envolve gametas. Letra B. Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada. Letra C. Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente. Letra D. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. E letra E. A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada. Tempo para você responder. Procure a incorreta. A resposta correta é a letra D, a resposta que você deve marcar. Então, a reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. Não, né? Pelo contrário, a reprodução que aumenta a variabilidade genética é a sexuada, ok? Vamos à atividade número 3? Uma atividade da FEI São Paulo. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que está muito fácil depois da questão anterior, hein? Temos 5 alternativas e você vê qual é a correta para marcar. Letra A, não cria variação genética. B, cria variação genética. C, consome, entre aspas, energia. D,
os descendentes não são duplicatas dos pais e os descendentes só se reproduzem sexuadamente. Tempo para você? A resposta correta é a letra A. Então, a desvantagem é que ela não cria variação genética. Agora, eu te convido a lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos muitos conceitos novos sobre reprodução. Iniciamos aprendendo a diferença entre reprodução e sexo. Enquanto a reprodução é a capacidade de gerar descendentes, o sexo, nesse contexto, é a mistura de material genético. Já a reprodução assexuada, que também aprendemos hoje, é a reprodução que não envolve a mistura de material genético. Vimos que, como exemplo, existem a divisão binária, ou sessiparidade, brotamento, fragmentação e estaquia. Reprodução sexuada, em contrapartida, é aquela na qual existe a mistura de material genético. Ela ocorre através da fecundação do gameta feminino e o gameta masculino, gerando um embrião que pode se desenvolver em um ovo dentro ou fora da mãe. Dentro da reprodução sexuada, aprendemos muitos conceitos. Dentre eles, seres monóicos, que são seres com sexos separados, ou macho ou fêmea, seres dioicos, seres com os dois sexos, desenvolvimento direto, que é quando o zigoto dá origem a um indivíduo semelhante ao adulto, sem que seja necessário passar por uma fase de larva, desenvolvimento indireto, que é o desenvolvimento no qual existe uma fase larval, fecundação interna, que é a fecundação que ocorre dentro do corpo do indivíduo, fecundação externa, que é a fecundação que ocorre fora do corpo do indivíduo. Ainda, vimos que ovíparos são os animais que colocam ovo, sendo o ovo repleto de nutrientes, fazendo com que o embrião possa se desenvolver dentro dele e fora do corpo da fêmea. Como exemplo, vimos aí que existem alguns tubarões, arraias e todas as aves. Ovovivíparos são animais nos quais o ovo com o embrião fica dentro da mãe, mas não recebem nutrientes dela. Posteriormente, o ovo eclode e os filhos saem já formados do corpo da mãe. Como exemplo, estudamos que existem alguns tubarões e peixes ósseos. Vivíparos são animais cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro da mãe, que fornece nutrientes para o desenvolvimento. Como exemplos, vimos que existem alguns peixes ósseos, serpentes e mamíferos. Essa aula vai ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima aula, combinado? Um grande abraço, tchau!